Começando a aula de formação do preço de venda, aula 1. Formação do preço de venda comparado com o DRE com caixa. Essa primeira aula ela é uma introdução da parte teórica, muito embora nós já vamos ter uma excelente prática. Tenho certeza que vocês vão gostar da parte do Excel, onde a gente vai fazer uma série de simulações. Nessa aula, a gente fala um pouquinho sobre a teoria. E o que eu quis destacar do que eu pesquisei da teoria foi que já próprio Philip Kotler, que um dos pilares da administração, no livro de Administração e Marketing, destaca a importância do preço. O preço é a rentabilidade, a sobrevivência da empresa. O preço é o que define a troca do dinheiro do comprador, do consumidor pelo produto. O preço e demanda são duas estratégias que nós temos que trabalhar, entendendo o que acontece com o nível de margem que eu aplico e o quanto o cliente está disposto, o quanto ele reconhece naquele preço. Dentro da teoria dos 4 P's do marketing, o preço é uma delas. É isso que eu destaco, a importância do preço nos negócios da empresa. O preço e a lucratividade e a receita estão diretamente proporcionados com o preço. Se vocês pensarem no DRE, a primeira linha do DRE, receita, ela é a quantidade do item vendido vezes o seu preço, ou o somatório da quantidade vezes o preço de todos os itens. Se eu errei na definição do meu preço, certamente eu vou errar no meu lucro. Então, a decisão do preço resulta no volume de vendas e no resultado da empresa. Vamos falar de vários métodos. O método que o curso adota é o margem de contribuição. Por quê? Eu consigo definir uma margem por esse método que atende o volume de despesas e sobra o lucro que preciso para a sobrevivência da empresa. Esse método ele está atrelado ao DRE, como vocês vão ver nas demonstrações a seguir. Embora ele seja um pouco mais complexo, exige um domínio dos custos, dos impostos, das incidências sobre o preço de venda, ele gera muito mais resultado e mais possibilidades de simulações e fazer a gestão mais correta sobre a minha margem. O método markup é um método muito utilizado. Num determinado momento, ele pode ser muito útil, porque eu defino um índice multiplicador e pego o meu preço de nota, multiplico por 3, por 2, por 5, chego no meu preço de venda. A questão é que eu posso não estar contemplando por esse método todas as ocorrências da compra, a diferença de imposto, a diferença de frete, e posso não estar olhando para a concorrência e não entendendo por que não estou vendendo em função de não comparar o preço da concorrência com o meu. Posso aplicar um markup ou muito alto ou muito baixo. Eu posso olhar a concorrência e dizer, poxa, como é que eles vendem esse preço? E eu estou vendendo também ou eu não consigo chegar nesse preço? Da mesma forma que ele é simples, ele pode ser prejudicial por ser tão simples. Só a concorrência também não é aconselhável, porque eu preciso saber que diferenciais eu tenho ou entender por que o meu concorrente consegue vender a um preço menor que o meu e eu não chego lá. Ou quando eu vendo naquele preço, eu perco dinheiro. Pode ser logística, pode ser a minha compra, pode ser algum atributo de marketing, alguma coisa. Não, então, esse PowerPoint, esses slides, a importância da precificação, ele é fundamental para o sucesso empresarial, para a rentabilidade. Errar o preço pode gerar muito prejuízo, pode espantar clientes, acertar o preço, traz o nosso resultado para a meta. É estratégico, eu preciso compreender o mercado e analisar e simular, através do margem de contribuição,
como que eu devo me comportar com o meu preço e buscar maximizar a lucratividade. Com informações, com simulação, com um método mais de contribuição, eu consigo melhorar a minha tomada de decisão. Então, com conhecimento adquirido, com simulações, com análise da margem de contribuição, comparando a minha margem com o DRE, eu vou conseguir tomar a decisão. Vamos analisar isso de novo, com bastante detalhe, já nessa aula 1, no nosso módulo do Excel. Antes, eu quero mostrar o material em PDF. Esse material é um mapa mental, é um índice, um resumo, uma cola, para vocês terem os principais conceitos que foram falados nesse PowerPoint e que estão também destacados detalhadamente nesse material técnico aqui, que descreve, vocês vão ter acesso a todo esse material, cada ponto que eu falei com mais detalhe, mais profundidade, e também vai destacar um pouco da aula prática, né, dos cálculos, das fórmulas, né? Recomendo o download e a leitura, é importante, complemento ao que nós vamos falar na parte teórica. Então, entrando na nossa aula prática, que eu espero que vocês tirem um proveito maior de tudo, que aqui realmente vai estar a ideia central do curso, sempre no Excel, na aula prática, nós vamos ter muita informação, muita troca de ideia. Bom, como eu falei, o método mais contribuição, que é essa fórmula aqui, é o padrão do curso, é o que a gente escolhe como método que mais vai ajudar a tomar a decisão correta, com o qual a gente vai ter mais ferramentas para trabalhar o DRE e o caixa, um mix de produtos, um mix de serviços, não importa, e nós vamos ver isso para frente em diversas aulas, nas aulas seguintes, onde nós vamos discutir os diversos tipos de regimes fiscais, o simples, o lucro presumido, o lucro real, o simples com regime normal de ICM, utilizando a margem de contribuição. Vocês já vão ver agora nessa aula algumas situações bem interessantes que valem a pena discutir. O markup, ele é muito mais simples, como falei no PowerPoint. Eu pego um valor de nota, um valor de custo de compra, vezes um índice. Aqui eu estou usando o índice para comparar, não estou dizendo que 2 é um índice bom, não. Mas eu estou comparando o seguinte, eu compro R$243 um produto, multiplicado pelo índice 2,05, eu cheguei a R$500 no meu preço de venda. Então, se eu tenho vários produtos e quero utilizar simplesmente esse índice, todos eles eu vou multiplicar por 2,05 e vou chegar no meu preço. Nada mais simples. Mas não está garantindo que isso aqui vai gerar a margem necessária. Então, nesse exemplo, como eu cito aqui embaixo, nessas condições de custos e impostos, de frete e comissões, 2,05 correspondeu à mesma margem, 35%, usando o método margem de contribuição. Mas aqui eu sei que eu optei por 35%, que eu vou pagar 18% de impostos sobre venda, que eu vou ter frete e comissões somado em 7%. Isso aqui vai representar 60% do meu preço. O meu custo, que é R$200, ele é sem os impostos da compra. Depois eu demonstro isso para vocês como é que eu cheguei a R$200. Então, tirando os impostos da minha compra, aplicando esses indicadores aqui sobre o meu preço de venda, eu também chego a R$500. Aqui eu desenvolvo a fórmula. Então, 200, que é o custo, menos a margem, o imposto e frete e comissões, eu cheguei a 60%. Então, 1 menos 60 é 0,4 ou 40%, 200 por 0,4, 500. Eu poderia também colocar, por exemplo, direto para descontar o preço de venda, eu coloquei aqui outros comissões e fretes, né? Eu poderia colocar um custo financeiro
Se eu vendo aí tudo a cartão, seja débito, seja crédito, e a empresa da maquininha me cobra 0,5%, 1%, 1,5% sobre toda a venda. Então aí eu poderia agregar aqui também. Eu tenho que tirar essa incidência sobre o meu preço para chegar na margem que quero. Ou então a margem vai pagar. E isso não é bom. A margem ela tem que pagar despesas fixas acima da despesa, gerar lucro, né? E não ficar embutindo uma série de outros descontos da venda em cima da margem. Isso não traz clareza para o preço. Ou eu preciso então diminuir a margem, preciso entender melhor meus custos, né? Isso nós vamos ver à frente. Os outros métodos, meta-concorrência, percepção de valor, eles não têm fórmula, são conceitos, né? E a precificação dinâmica certamente se utiliza da margem de contribuição, mas ela tem uma complexidade na questão de o quanto está tomado daquele produto ou serviço e qual a estratégia que eu vou utilizar. Ou eu parto de preço menor para logo ter um 10, 20% já cheio. Vamos dizer que eu queira, um exemplo aqui, vamos dizer que eu queira pagar o custo do combustível do avião. Eu preciso 30 passagens, 50 passagens. E a R$200 eu vendendo essas passagens eu paguei esse custo. Bom, meu avião já pode levantar. Mas tem todos os outros custos, né? Então aí eu já vou para 700, para 500, para 1.000, como é uma rota de interesse. Ou o contrário, eu já abro ela num preço competitivo, mas não tão baixo, nem tão alto. Eu cheguei num ponto de 60%, 70% de reservas. A partir daí eu posso fazer uma promoção, vamos imaginar um hotel, e eu posso fazer uma promoção de vagas a um preço mais baixo para atrair clientes que talvez pelo preço normal não fosse, mas vão consumir, e eu já tenho a minha margem nos 60% a 70%. Então isso também é uma estratégia a ser pensada para esse tipo de negócio. Só para colocar que mesmo eu utilizando outros métodos, eu sempre vou cair na margem de contribuição e analisar minha margem de contribuição contra o DRE. Bom, aqui eu começo a introduzir para vocês a ideia de um DRE e de uma demonstração de caixa. Aquele preço que eu formulei lá, que é 200, meu custo sem impostos. Agreguei a margem, agreguei o imposto, agreguei frete e comissões e cheguei a R$500. Uma margem de R$175 por unidade vendida. Isso no DRE, ele estaria como representado? Bom, então eu teria a minha receita bruta, considerando um item só, uma venda de um item, né? R$500. Os impostos, 18% é 90, 2% comissões, R$10. 5% é o frete da venda, R$25. Então, eu descontando da minha receita bruta os valores diretos proporcionais à venda, eu vou ter a receita líquida. Descontando o custo, eu tenho R$175 de margem bruta, que depois, vamos ver para frente, vai ter que pagar despesas e gerar um lucro. E como é que seria isso no caixa? Considerando tudo ao mesmo prazo, né? Ou menos receber a venda e depois eu vou pagar o fornecedor, eu tenho uma demonstração do caixa. Aqui que eu estou demonstrando para vocês um crédito e débito de impostos. Então eu estou considerando aqui, vamos supor que seja o ICMS, né? Esse negócio, esse preço foi feito baseado em regime normal de CM e que o imposto fosse 18%. Quem dera fosse, já não é mais. A gente sabe, inclusive, das mudanças que estão por vir na nova lei da tributação, né? da reforma da tributação, onde o ICMS, PIS e COFINS e IPI foram fundidos em dois impostos, serviços também, né? Mas a lógica vai ser a mesma, talvez amplie a possibilidade de crédito. Então o conceito vai estar aqui dentro, não importa. O que vai mudar são as alíquotas, né? Pois até eu coloquei uma alíquota mais baixa para instigar o raciocínio de vocês. Então, imaginando comprar no Estado um produto de R$ 243,90, eu vou ter um crédito destacado de 18% sobre esse preço, que representa R$ 43,90, que sem esse imposto, ele é 200. No financeiro,
eu não faço o crédito e o débito, né? Eu pago o imposto apurado pela contabilidade, pelo setor fiscal da empresa, ou pelo setor fiscal da contabilidade. Então aqui eu estou com o meu imposto de compra, o crédito, e com o débito da venda, que eu coloquei a mesma alíquota, 18%, 90%. Né? E a diferença entre os dois é 46,10. Então eu vou pagar ao governo, à medida que eu venda esse produto, R$ 46,10. Está aqui no meu caixa, está saindo. Eu paguei o fornecedor e eu paguei o imposto apurado. Eu paguei a comissão, seja para os meus vendedores, funcionários ou vendedores, e eu paguei o frete. No mesmo modo, mas de forma representada de forma diferente, sobrou R$ 175 no caixa, como sobrou de margem de contribuição. Bom, vamos fazer uma simulação um pouco mais extensa com aqui é um simulador, inclusive quando vocês baixarem, que está em amarelo aqui, vocês podem alterar. Os valores em amarelo são valores, olhando aqui em cima, não são fórmulas, tá? Os que estão em azul não mexam. Se mexerem, peguem esse arquivo original e recuperem, né? Por ele. Bom, vamos imaginar aqui que eu vou vender 30 itens de um produto. Aquele mesmo produto que eu comprei por 243 e sem os impostos é 200. E apurando os impostos aqui, eu defini um outro preço. Vamos aumentar esse preço. Vamos chegar a R$500. Pronto, a mais de 35. Vou colocar aqui 10 unidades. Veja que ele se constrói aqui de forma automática. O que eu quero destacar aqui? Eu tenho um conjunto de despesas. Vamos imaginar uma venda pela internet. Né? Eu tenho internet, energia, algumas licenças de softwares que eu compro e algumas pessoas que me ajudar na logística que eu atribuí a esse produto aqui. Não é? Essa é uma questão que depois eu quero falar mais. O DRE de uma empresa esconde uma série de nuances do negócio. Muitas vezes o DRE é um total de diversos negócios, diversos mix de produtos ou serviços dentro do negócio empresa. Ou famílias de produtos, quando um negócio é um mais consolidado num tipo só de produto, né? Mas então, quando eu consigo transformar o DRE, setorizar o DRE, eu preciso trazer despesas específicas daquele setor, despesas fixas, além dos custos de despesas variáveis, mas as que são mais identificáveis, né? E normalmente as variáveis são percentualizadas. As fixas, eu até represento depois percentualmente quanto é da minha venda, mas elas normalmente são valores independentes do volume de venda, são as despesas fixas. Então, quanto mais eu setorizar o DRE, melhor eu entendo o meu preço. Aqui eu estou fazendo um exemplo, forçando um pouco essa situação, para demonstrar o poder da fórmula da margem de contribuição, que está aqui. O quanto eu posso simular e tomar a decisão correta em relação ao preço. Então, vamos imaginar que eu acho que eu posso vender um produto 10 unidades num período, que seja um mês, né? Um mês. E eu optei por R$500 como um preço, olhei a concorrência e optei por R$500. Eu compro esse produto a 243, eu tenho crédito dos impostos que estão na nota, vamos supor que seja o ICM, o meu custo é 200. Se eu tivesse outros impostos, normalmente tem, né? Aqui, como um exemplo, na saída eu estou usando o mesmo imposto da percentual da entrada, tá? Então vejam, eu parametrizei aqui meu preço. Eu quero 35 de margem. Eu vou pagar 18 de impostos, eu vou pagar os impostos não líquidos aqui, tá? Não é pagar, eu vou destacar 18% sobre a minha venda. Né? O imposto líquido vai estar na apuração, é o débito menos o crédito. Tá? Então aqui eu incide 18% sobre o meu preço de venda, incide 2% de comissão, 5% de frete. Meu preço, então, é 500.
De novo, eu só estou destacando uma carta aqui, que depois nós vamos fazer um comparativo entre um e outro. A minha margem vai ser R$175. Quando eu vou para o DRE, o valor unitário, que está aqui, deu R$175, 10 unidades, 1.750. A mesma lógica, eu vendi 10 unidades aqui a R$500, R$5.000, paguei, vou ter que destacar, vou ter que descontar da minha receita 18%, sobre 500 é R$900, 2% de comissões é R$100, 5% de frete é R$250. Sobraram, tirando o meu custo, aqui veja 200 unitários e 2.000 as 10 unidades, 1.750. E no caixa, a mesma coisa, eu recebi 5.000, paguei 10 vezes 243, a compra toda, não tive frete de compras, eu só destaquei que o frete de compras é um item importante sempre a ser apurado. Vejam que a apuração do imposto entrou aqui no caixa para ser liquidada. A mesma coisa, pagamento de comissões, pagamento de frete de venda e as minhas despesas. Eu já avancei aqui na minha análise no meu DRE. A minha despesa também está sendo paga aqui, R$700. O saldo do meu caixa no final do mês, 1.050. O mesmo do lucro. Então vejam como a inter-relação entre definição da margem, definição do preço pelo método da margem de contribuição, o DRE completo, né, que aqui eu estou colocando a parte variável, a parte fixa, o lucro. Está no caixa. Não tenho dúvida de que o método representa e está interligado ao DRE e ao caixa. Aqui é uma simulação que você pode variar e comprovar. Bom, aí eu coloquei como apoio uma decisão, 500 realmente é o preço, ele atende o que eu preciso. Olha, está sobrando R$1.000 nessa operação. Bom, aqui eu não tenho prolabore, não tenho outras despesas como depreciação do ativo do investimento, do ativo mobilizado. Poderia avançar, né? Mas é suficiente aqui para a gente ligar uma situação na outra. Da margem de contribuição ao DRE e ao caixa. Aqui eu já tenho um pequeno simulador. Veja que a minha está fazendo um cálculo dividindo a minha despesa pela margem. No momento em que eu divido a minha despesa pela margem, eu tenho um ponto de equilíbrio. Se eu tiver uma receita de R$2.000 a este preço, eu consigo ter um resultado zero. O ponto de equilíbrio seria eu não ter prejuízo, ter zero de resultado. Eu preciso vender 4 unidades. Então eu vou trocar aqui para 4 unidades. Vou comprar proporcional. O meu lucro foi zero, meu saldo foi zero. Muito bem, então esse aqui eu preciso vender 4 unidades no mínimo no mês para pagar o meu fornecedor, os impostos, frete e comissões e cobrir minhas despesas. Então vejam que a minha margem de contribuição 35, ela não gerou resultado pelo volume que eu estou me propondo a vender. Mas ela chegou no zero. Né? Mas eu quero baixar esse preço, botar 20%. Eu vou vender a 363. A 363 eu vou gerar prejuízo. Prejuízo no DRE e saldo negativo no caixa. Né? Considerando que os recebimentos e pagamentos ocorrem dentro do mês. Eu posso ter um caixa positivo com DRE negativo? Posso. Quando, por exemplo, eu recebo antecipadamente a venda e as despesas eu vou pagar no próximo período. Então, eu até poderia ter 1.400 aqui no mês 1, no mês 2, chegar aos 409, ou já acavalar outras despesas e ter um prejuízo maior. Bom, então 4 unidades nesta margem não é suficiente. Aqui no estudo do ponto de equilíbrio, está dizendo o seguinte, olha, para essa despesa com esse teu preço de venda, com essa receita, tu vai ter que vender 9 ou 10 unidades. Então vamos para 10 unidades. Bom, de novo, 10 unidades, quase que eu, mesmo com preço mais baixo, eu zerei.
Bom, mas eu não quero tão pouco, eu preciso de mais. Bom, eu consigo vender mais? Não, esse preço está muito bom, está abaixo da concorrência. Eu vou vender 30 unidades no mês com esse preço. Bom, 30 unidades por mês, mesmo eu tendo uma margem baixa, já me gerou um resultado maior que vai pagar minha despesa e vai gerar um lucro de 1.400. Lembro que com R$500, como era antes, eu já, com 10 unidades, eu tinha R$1.000 de lucro. Com 15, eu tinha 2.000. Então, eu baixando para 20% de margem, mas com 30 unidades, eu volto para 1.500, não é? 25 unidades, eu vou para 1.000. Então, aqui eu tenho um simulador prático, pequeno, claro, não está com todas as variáveis, porque normalmente a gente trabalha mix de produtos, né? Nós vamos ver a seguir. E que eu posso criar situações e analisar antecipadamente o que vai acontecer com o meu lucro. Então, com um método mais de contribuição, eu posso fazer isso. Com um método de markup, vocês vejam aqui que ele vai variar conforme eu coloco o preço. Mas ele não me traz essa garantia do estudo, né? Mais pra frente eu vou destacar esse ponto também. Bom, agora eu vou expandir um pouquinho o meu simulador, tá? Então, de novo, tudo que está em amarelo vocês podem alterar, né? E vai refletir nos cálculos aqui, tá? Então, nesse primeiro cálculo, eu fiz um mix de 5 produtos, com diversos preços de compra. Eu pesquisei a concorrência, cheguei a esses preços médios desses produtos, e a partir do preço da concorrência, considerando a minha possibilidade de compra, a minha estratégia de compra, a minha logística de compra, eu chego a essas margens de contribuição aos preços da concorrência. Veja que esse dá 35, esse já dá 15, porque eu não consigo comprar para vender com 35. Esse já próximo, esse caiu muito. Entender que 570 é muito baixo em relação ao meu preço de compra. Quando eu aplico, então, a minha realidade de fiscal e logística em estratégia de venda por frete e comissões que eu defini, contratei um serviço de frete que custa 5%, independente da cubagem, independente do peso, da distância, 5%. E eu pago 2% de comissão a quem me ajuda a vender, de comissão, e tenho 18% de imposto na minha venda. Aqui eu destaquei como ICMS, mas seja qualquer tipo de imposto, né? O método de mais contribuição sugere esses preços aqui. Esse aqui bem acima dos 490, esse aqui bem acima dos 570. Bom, eu resolvo, não, eu vou ser um pouco mais agressivo, eu vou praticar um pouco menos nesse que é um produto importante, vou praticar igual, vou praticar menos. Esse aqui eu acho que eu vou vender 100 unidades, esse aqui 2. Aqui vem o feeling de quem tem conhecimento do negócio. Eu posso criar vários cenários, né? Eu posso criar esse cenário de preços mais competitivos e talvez mais quantidades ou menos quantidades. Eu posso criar um cenário mais conservador em que eu vou igualar o preço de concorrência, mas aí isso vai refletir na minha quantidade estimada e talvez em uma série de outros custos, como serviços que eu tenho que prestar, eu tenho que dar prazo, eu tenho que parcelar em cartão de crédito, não cobrar juros, eu posso criar outros custos, outras despesas, se eu me igualar à concorrência. Não está aqui essa simulação completa, mas nós vamos ver para frente. De qualquer forma, eu já posso ter uma pequena ferramenta, vocês vão sair hoje da aula 1, uma ferramenta que vai me ajudar. Talvez, mais para frente, discutindo os regimes fiscais e os tipos de atividade, indústria, comércio e serviço, complemente esse modelo ao que eu estou apresentando. Vocês vão ter condições de complementar. Neste momento, para a aula 1, eu acho excelente essa ferramenta e vocês já vão sair da aula 1 tirando proveito e pensando melhor os seus preços. Então, estimando aqui,
a esses preços que eu quero praticar, eu vou ter esta receita. Vejam que a média da margem, 6.477, que é o resultado, se tu pegar aqui cada produto, fizer o mesmo que eu fiz aqui em cada produto, mas isso eu posso fazer simplesmente multiplicando o meu preço de venda pela minha margem. Eu já sei que a margem vai ser esse número aqui. Aqui está tudo em fórmula, né? E aqui eu faço um somar produto. Eu multiplico as minhas margens pelos meus produtos, eu estou ponderando, então, evidente, aquele que tem maior volume de vendas vai puxar minha margem aqui, no caso, para baixo. Vejam que tem, se eu botar a média aritmética das margens, deu 19. Mas a média ponderada, que eu tenho algumas aqui melhor, esse aqui, por exemplo, que tem 8 mil de venda, 36% de margem, ele gerou, a margem do mix gerou 20%, R$ 6.477, que é a multiplicação desses dois aqui. O 20% é a divisão dessa margem por esse volume de vendas. As minhas despesas, eu aumentei um pouquinho. Vamos dizer que eu tenho um pouco mais de pessoas para me ajudar na logística, separação, classificação dos produtos, embarque, etc. E eu coloquei aqui. Então aqui eu fiz o DRE, já receita, já descontei todos os tributos de fretes e venda, chego numa margem de contribuição final, que é essa aqui, margem de contribuição final, já descontada todas as incidências que diminuem o meu preço de venda, né, que estão dentro da fórmula da margem de contribuição. Aqui também está destacado, né? Bom, o meu lucro foi 1.677, 5% de resultado. Aqui eu faço um pouco mais detalhado. Ó. Eu pego a receita, o que eu vou pagar de impostos, que eu vou ter o destaque dos impostos, o débito, né? Que vai abater depois com o crédito para realmente pagar. Pagar está aqui. Eu vou ter as comissões e os fretes, minha receita líquida. Descontando o meu CPV, o que vai ser o CPV? Eu vou ter uma compra de 18 mil, mas eu vou ter 2.400 de crédito de impostos, a minha compra sem impostos, e frete, o frete compras, que vai se somar ao meu custo. Né? O frete eu vou ter que agregar, eu não me acredito de frete, né? Então o frete compras, que está destacado aqui, ó, em alguns itens, ele vai se agregar ao custo. Né? Então, por exemplo, eu vou descontar o imposto, mas vou agregar o frete. Então aqui, por que dá 294? Por causa disso. Eu tenho 300 menos 12%. Seria 36, mas eu tenho 30 aqui de frete, por isso que deu 294. Né? Senão daria 264 de custo X. Né? Por isso que eu tenho a compra menos os impostos, mais o frete aqui. Né? Por isso deu 16 o meu CPV. Certo? Considerando que tudo que eu comprei eu vendi. Nenhum produto estragou, não tive devoluções. Um exemplo mais simples, né? Mas se houver devolução, eu vou ter dedução aqui. Se o produto avariou, eu vou ter uma perda maior, então, porque nem tudo eu vendi, né? Mas tudo eu consumi. Então, se o produto foi avariado, perdi. Está aqui dentro desse CPV total. A minha receita vai ser um pouco menor, né? Então, aí no final, vai ser menor a minha margem. Mas considerando aqui uma situação controlada, em que 100% daquilo que eu compro eu vendo, está correto aqui a demonstração. Né? Aqui eu tenho, então, uma receita de 30 mil, né, e um lucro de 1.600. Veja que eu deduzi as incidências da venda, deduzi o CMV, né, cheguei a uma margem bruta igual a essa aqui. Métodos diferentes de cálculo, certo? Estão iguais, certo? Eu comprava a sua veracidade. E descontei as despesas, como aqui, cheguei num lucro. E o caixa, vamos dar uma olhadinha no caixa. Bom, eu tive a receita da venda, 30 mil, 30 mil, 30 mil, descontei o que eu vou pagar ao fornecedor efetivamente. Tudo que eu comprei está aqui. Mas dessa compra, eu tenho um crédito e débito, que deu 3 mil. Então, entre crédito da compra e débito da venda, eu vou pagar isso aqui de impostos. Eu vou ter esse frete, que foi agregado ao meu custo. Então, não está aqui o CPV, está a compra, está o frete,
mas está o imposto líquido pago, as comissões e o frete de vendas, o frete de compra e o frete de vendas. E as minhas despesas. Um menos o outro, vocês podem ver que é uma fórmula simples de soma, né? Quando eu olho essa, é uma soma. Então, se eu passar o mouse aqui, o valor é o mesmo. Então, vejam que o DRE e esse DRE simplificado e o caixa geraram o mesmo lucro. Bom, o que eu posso fazer com essa planilha aqui? O que eu posso fazer? Essa planilha é um simulador. Eu posso mexer nas minhas condições de compra, posso reinformar aqui o preço de concorrência e posso reconsiderar a questão dos tributos, tanto na compra quanto na venda. Vamos fazer o seguinte, eu vou ser mais agressivo na minha comissão nesse que eu tenho margem. Eu vou pagar 10% de... Perdão, aqui eu vou pagar 10% de comissão. Esses outros eu vou... Esse aqui também, eu vou para 5%. E esse eu vou manter os 2%. Na média, 4%, aqui os 4%. Mas também eu vou fazer uma agressão aqui nesse produto, em que eu tenho um volume de vendas, eu vou ser mais agressivo. Mas com isso eu vou aumentar a quantidade dele. Esse aqui, como eu aumentei a comissão, talvez eu venda 12. Esse aqui também eu vou botar 35. Bom, e assim eu vou fazendo mudanças de preço, de outras políticas de venda, né? E vai mudando meu resultado, vai mudando meu lucro. Vejam que a planilha se equivale, ele vai trabalhando com esse volume aqui, tanto na compra quanto na venda. Considerando que a minha despesa vai se manter fixa, mesmo eu mexendo em volumes. Talvez, isso é um cenário a considerar, quando eu aumentar muito esse volume aqui, eu possa ter uma despesa maior em algum momento aqui, aluguel de um prédio maior, outras despesas. Aqui, claro, poderia estar outras despesas administrativas, podia estar as despesas financeiras, podia estar contador, enfim, outras, né, água, material de limpeza. Mas aqui é um exemplo, né? Aqui o que importa é o total. Se vocês quiserem colocar outros valores que representem um total da despesa de um mix de produtos que vocês trabalham, pode também. Não precisa se ater a essas aqui, é só um exemplo, né? Vamos supor, não, eu quero chegar aqui a 7 mil. Tá bom, então vou aumentar aqui para 5.200. Aqui quer entrar com valor negativo. 7 mil. Bom, com 7 mil, nesse volume eu já tenho um probleminha de resultado. Aqui meu lucro está negativo, né? Tive prejuízo, portanto, aqui no caixa, no DRE e no DRE simplificado. Porque eu quero mais volume, então eu posso imaginar que aqui então vai para 15, aqui vai para 7, aqui eu vou vender 3 e esse aqui eu vou vender 200. Ainda assim, ó, vejam que essa despesa pesou, né? Então, eu preciso ter, que volume eu tenho que ter para chegar no zero? Eu preciso de 48 mil de faturamento, eu estou em 47, é zero, pô. Então, vou ter que me esforçar um pouco mais e vender aqui, pronto, cheguei num lucro. Mas isso não tem muita lógica aqui, mas enfim, mas o imposto, esse produto aqui, por alguma característica, ele é 12. Bom, já melhora o resultado. Esse também é 12. Opa, melhorou o resultado. Né? Mas é também 12 na compra. Opa, piorou o resultado. Porque eu tenho menos crédito no mesmo preço, né? Teria que baixar o preço. É 12 na compra. Né? Eu vou ter um frete de 10%, vai vir mais de longe. Então vejam, que tudo que vocês fizerem aqui na parte de compra e no preço de venda e na quantidade vendida e nas condições de tributação, né, de compra e venda, tem que ser coerente com a realidade. Vocês vão colocando
a planilha vai simulando e ajudando vocês a tomarem uma decisão sobre qual a melhor estratégia. Ela é definitiva? Não, porque a estimativa de quantidade é de quem conhece o negócio, mas ela ajuda a mostrar o que pode acontecer, considerando verdade esse volume e essas condições de compra e venda, que resultado eu vou ter. Eu posso tomar uma decisão, mesmo que eu seja uma empresa pequena, que tenha só esses 5 produtos para vender pela internet, e os tributos efetivamente sejam esses, voltando aqui, 18, ou esse aqui tem mais margem, 26, né? Voltando os créditos aqui, né? 18, enfim, eu vou adequar as informações que eu tive. Eu tenho uma lógica de compra, eu sei os preços que estão na concorrência. O preço da concorrência, ele também não é definitivo, ele é um balizador para ver se eu consigo chegar com as condições que eu tenho, que vai acontecer com a minha margem. Veja aqui que nós estamos com quase todas as margens muito baixas, se eu for vender ao preço da concorrência, né? Quando eu vendo aqui ao preço que eu defini, minha margem caiu também para 14 na média, né? Individualmente 18, aqui está a mesma, enfim, aqui mais baixo. É isso que eu tenho que buscar, esse equilíbrio para chegar no resultado. Um item só que eu mexi aqui, o preço, já contemplou o resultado, né? Se não for na venda, pode ser na compra. Enfim, é isso. É uma planilha já muito poderosa para ajudar vocês a tomarem decisões, a entenderem o reflexo do preço, né, e do DRE no caixa. Aqui eu quero salientar de novo a questão da margem. Vamos imaginar que esse DRE foi feito posterior a uma execução. Ele é do mês passado, do período passado, do ano passado. Eu consegui chegar nesse DRE específico a esse grupo de produtos. Bom, então, o histórico está me dizendo que a minha margem não pode ser menor que 17 do mix. E é o que eu estou praticando. Porque a 17 eu consigo ter só um lucro pequeno. Menos que isso tende a zero. Isso vai balizar meu preço de venda, né? Ou eu vou ter que fazer um estudo do como eu estou divulgando esse produto, como eu estou expondo esse produto, como que eu posso aumentar o volume, já que meu preço está competitivo, não está acima, né? Está em todos eles ou igual ou um pouco menos. Eu preciso mexer no volume. É isso por enquanto na aula 1. Sim. Última parte da aula, estava já esquecendo. Aqui eu coloquei um mesmo item, vamos supor que seja o mesmo item, comprado de diversas condições. Vamos supor que fosse no estado e não tem frete, fora do estado com frete. Uma empresa do Simples que não passa crédito, não cobra frete. Uma outra no estado, mas cobra um frete, aqui não cobrava, passou a cobrar. E outra um pouco mais longe, cobra 10%. Com isso, mesmo preço na nota, geram custos ex-impostos mais a despesa do frete diferentes. Se eu fixar meu preço em R$500 para o mesmo produto, de condições logísticas e compra diferentes, eu vou ter margens diferentes, mas vou ter o mesmo markup. É isso que eu disse antes. Markup é simples, mas ele não observou a variação. Observada a variação, o mesmo markup não me dá a mesma margem. Aqui eu só inverti. Qual markup teria que ser, considerando as diversas condições logísticas e compras, para que tenha a mesma margem? Preços diferentes, markups diferentes. Ou ainda, eu peguei os preços da concorrência. Pela concorrência, a margem seria essa e o markup seria essa. Seriam esses. Bom,
Eu posso usar o markup? Posso. Vamos supor que eu defino aqui 2,30, né? 2,50. Posso mudar aqui o markup, né? Vou botar 2,50 em toda essa lista de produtos aqui. Eu vou ter margens diferentes. Bom, o que é importante aqui? À medida em que eu definir que é esse o markup, esses serão minhas margens de contribuição, se eu sei o meu DRE, e aqui, claro, que eu estou fazendo um markup já mais conservador, né? Um markup conservador, eu tenho margens melhores, né? No que eu tenho margens melhores, bem acima da minha despesa, eu posso ficar tranquilo que eu vou ter resultado. Então eu poderia jogar isso aqui, esses preços, por exemplo, aqui na minha simulação de mix, né? Definir aqui todos iguais e esses preços, qual é que seria a média, que isso vai representar no meu DRE. Então, é isso, aula 1. Espero que vocês tenham proveito principalmente desta e desta planilha para poder planejar o seu preço de venda. E a próxima aula, nós vamos pegar um outro exemplo também e entrar um pouco mais a fundo na questão do regime fiscal. Muito obrigado, até a próxima.